estamos de volta com Bom para Todos. Vamos conhecer as normas certas para que o trabalhador tenha conforto e segurança, sem prejudicar a saúde e com produtividade. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Regina Selles. Ela é educadora física com aprimoramento em ergonomia. Oi, Regina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Regina, as empresas elas estão mais preocupadas com essa questão da ergonomia entre os trabalhadores? Estão. Hoje em dia a gente vê muito mais programas de ginástica laboral do que antes, né? Na verdade, a gente ainda fala que a ginástica laboral é um programa novo, mas não é, já existe há muito tempo, principalmente fora do país, né? Ele se iniciou no Japão. Mas as empresas estão muito mais preocupadas hoje em dia, não só com essa questão que a gente começa a falar de LER, de DORT, que é lesão por esforço repetitivo, enfim, mas o bem-estar, a saúde do trabalhador, né? A gente percebe que existe sim uma preocupação maior. Trabalhadores, por exemplo, falando na questão de empresas, de construção civil, tem trabalhadores que sofrem mais com isso. A gente viu na reportagem que exemplificou, falando que bancários têm uma predisposição porque ficam muito tempo sentados. Então temos também metalúrgicos, temos trabalhadores de construção civil e até mesmo pessoas que trabalham em call center, como você estava falando. Isso. Cada segmento tem as suas necessidades ergonômicas, né? Então, assim, no setor de call center, a gente se preocupa muito com a postura do dia a dia, a digitação, o headset que tem que trocar de lado também, acaba acostumando de um lado só, mas tem que trocar de lado. No setor de construção civil, a gente trabalha muito com palestras educativas, onde a gente ensina para ele a trabalhar com o corpo. Na verdade, assim, o dia a dia dele é construir. Né? Vamos dizer assim, então assim, ele tem que lidar com isso, contrair o abdômen quando vai carregar uma carga, deixar a carga próxima do corpo, semiflexionar o joelho quando desce, enfim, isso também para todo o segmento de uma fábrica, de construção civil, etc. Então assim, para cada segmento tem uma necessidade ergonômica e uma correção de vício postural, que o que a gente mais vê são os vícios posturais do dia a dia. E para corrigir esses vícios posturais, tem algum exercício que pode ser feito? Então, no final do programa, a gente pode mostrar alguns exercícios que você pode fazer no ambiente de trabalho. Eu vou até mostrar sentado, né? Porque se você estiver ali digitando, sente aquele desconforto, você pode fazer ali rapidinho, não precisa nem sair do posto de trabalho. E também, quando você está numa fábrica ou até numa construção civil, que foi o caso, né? A ginástica laboral ajuda nesse sentido? Qual é o benefício dela e os exercícios que são feitos durante uma ginástica laboral numa empresa? Então, a ginástica laboral ajuda muito, muito, porque nessa pausa a gente não está trabalhando só o alongamento ou o aquecimento no início de uma jornada de trabalho, você vai preparar o corpo para que ele faça aquele trabalho, né? Mas também a integração entre as pessoas, melhora a comunicação entre eles. Então, assim, a minha preocupação do corpo, do preparo do corpo ou da pausa para você alongar toda a musculatura que você digitou, que você usou durante o dia, mas também essa integração, que hoje em dia a vida está muito corrida. Você chega lá no escritório, 200 mil e-mails, você vai apagando incêndio, quando você viu, você não deu nem bom dia para a pessoa do lado. Nesse momento da pausa da laboral, você está alongando e está se integrando também. E não precisa de muito tempo para fazer uma ginástica laboral, não é, Regina? Não, de 10 a 15 minutos. O que é mais usado é 10 minutos. Regina, vamos ver agora a primeira pergunta da população para você. Eu fico de 6 a 8 horas sentado em frente ao computador, né? E daí na hora dos meus descansos eu fico deitado no sofá, né? Isso não é recomendável, né? Porque isso dá problema na coluna, né? Você começa a dar dores em outras partes do corpo. Futuramente eu posso desenvolver alguma tendinite, alguma dor? Bom, na verdade, assim, a tendinite é um caso à parte, né? Não necessariamente porque ele fica o dia inteiro na frente do computador ou que ele fica deitado no sofá, ele vai desenvolver uma tendinite,
né? O que acontece é assim, no ambiente administrativo a gente tem toda uma adequação de altura de monitor, de altura de cadeira, a gente vai mostrar aqui depois como é que é, o que que é o ideal, né? Agora, essa situação do sofá, o que acontece, que a gente tem visto, é que as pessoas têm levado o laptop para o sofá, para a cama, o videogame. No caso do Wagner, Regina, ele esqueceu de falar, mas ele me falou depois, ele trabalha em casa. Então, acho que o problema acaba sendo maior, porque nem sempre ele está na frente de uma escrivaninha fazendo o trabalho. Como ele mesmo disse, ele estava ali no sofá trabalhando. Não, aí ele provavelmente vai ter algum problema muscular ou de assimetria de ombro, enfim, vai acontecer. Porque estando em casa, estando no escritório, você tem que fazer essa adequação ergonômica. Não precisa ter a mesa de escritório, uma mesa que a empresa vai lhe dar para você ter aquele ambiente de trabalho, mas você pode transformar isso para sua casa, uma adequação caseira e ficar na postura certa. E não custa né? caro. Não, a gente pode fazer uma adequação até caseira, que depois a gente pode falar sobre isso. Mas como seria essa adequação caseira, Regina? Então, você tem a altura certa onde você deve sentar com a perna 90 graus e o pé apoiado no chão. Né? Quando as mulheres estão de salto, então num dia a cadeira vai estar numa altura, no dia seguinte ela vai estar sem salto, ela tem que adequar essa cadeira. Então todo dia você vai ter que mexer na sua cadeira. A altura do computador, ele tem uma altura certa e a distância também. Né? Então isso dá para você fazer essa adequação em casa. Você não precisa ter um suporte de monitor, você pode colocar um sulfite embaixo. Né? O importante é você estar num ambiente adequado, porque você fica muito tempo ali. Né? E sofá com laptop não combina. Não, né? Vamos ouvir a próxima pergunta. Fico praticamente o dia inteiro no escritório e fico o dia inteiro desenhando no computador, sentada, não dá tempo de parar para fazer exercício, alongar, fazer qualquer coisa, dar uma volta, nada. Então eu fico o dia inteiro, umas 8 horas do dia, a não ser na horário do almoço, que a gente levanta para ir almoçar em algum lugar. Mas do resto do tempo é tudo sentada, parado mesmo. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas não se dão o direito de. Tudo é para ontem, ontem não, antes de ontem, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser... Não dá para ser assim o tempo todo. Então, assim, dá para parar, assim, uns minutinhos. E o que eu vou mostrar para vocês depois é uma coisa que dá para fazer. Então, assim, ou para o café, ou quando você levanta, vai ao banheiro, enfim... Tá lá digitando, dá uma parada, dá uma alongada, isso faz muita diferença. E outra coisa também, você fica muito tempo olhando para o computador, você tende a piscar menos os olhos. Então, isso causa uma secura. E você tem que tentar olhar para os lados, enfim, piscar mais o olho para evitar esses problemas tudo também. Isso é um conjunto. Tudo é exercício, tudo é um conjunto, exatamente. E as consequências que isso pode ter, Regina, caso as pessoas não façam esse conjunto de exercícios? Então, o que acontece é assim, a gente vai envelhecendo, o nosso corpo é uma máquina, não tem jeito, né? O carro, ele precisa de óleo, né? A gente também precisa fazer exercício. Então, as pessoas falam, eu vou diminuindo com o passar do tempo. Não é? A postura, você vai acabar numa postura que você realmente vai fazendo isso, que tudo que está na nossa vida está na nossa frente. Então, você acaba fazendo este movimento. E quando, na verdade, você tem que estar com este movimento. Né? Então, assim, as consequências vão acontecer, aquele vício postural de telefone também que a gente vê muito, às vezes a mão está lá livre e está lá com o telefone, isso vai causar um encurtamento aqui na região da cervical. Então, assim, todos esses vícios de postura e a falta de exercício vai causar um problema na postura das pessoas, com certeza. E a ergonomia, a ginástica laboral é justamente para a gente conseguir evitar esse tipo de situação. É um trabalho em conjunto, né? A gente fala assim que não dá para você fazer 10 minutos de ginástica laboral e continuar sentando inadequadamente com o posto de trabalho da forma que não deveria estar. É uma briga injusta. Você fica 6 horas e 10 tirando o almoço contra 10 minutos de laboral. Não, tem que ser um conjunto. Vamos ouvir agora o Alexandre, ele é corretor de seguros. Bom, eu trabalho no escritório o dia todo, trabalho com seguros, né? E pelo fato de ficar sentado a tarde toda, o dia quase todo, eu fico com dor nas costas o dia inteirinho. No final da tarde é pior ainda, porque às vezes tem dia que eu não consigo nem me movimentar. Eu uso os apoiadores, mas mesmo assim não resolve, acho que pelo tempo que você fica exposto a isso, né? Então, eu não sei que apoiadores que ele comentou, né? A gente precisa ver, mas assim, o que acontece é que a cadeira ela tem uma altura correta em adequação com a altura do monitor. Então, o que acontece também no dia a dia é que as pessoas vão digitando e elas vão tendo a tendência de fazer isso na cadeira. Quando chega no final do dia, já estão assim. Quando, na verdade, você não consegue ficar 100% com a perna 90 graus, com o pé no chão. Não é. Pode cruzar pernas, põe o pé na rodinha, tira, tudo bem, mas pouco tempo.
O adequado mesmo é você ficar naquela postura correta. O que pode acontecer é que tem algumas cadeiras que ele não tem esse apoio correto aqui da lombar e ele pode estar com uma curvatura mais acentuada. Então, às vezes, a gente indica uma almofada para ele colocar aqui. Mas tudo tem a ver com a altura proporcional do monitor e da cadeira. Vamos ouvir a próxima pergunta. Eu sinto dores no corpo, né, devido a esforço repetitivo, bolsa, peso, né. Na parte da manhã eu fico sentada, fico mais de 3 horas na faculdade, né. À tarde eu trabalho com vendas e também com massagens também, né, eu sou esteticista, né. Assim, ultimamente, com a correria do dia a dia, estou um pouco estressada, né, com dores no corpo, né. Aí eu gostaria de saber, né, o que eu posso fazer para passar essas dores no meu corpo, né? O dia a dia é estressante mesmo para todo mundo, não tem jeito. Agora, ela tem um conjunto, né? Ela fica sentada de manhã e em pé à tarde, pelo que ela falou, né? Quando a gente está nessa posição em pé, é muito importante que a gente faça a divisão do peso do corpo entre os dois pés, as duas pernas. Também uma contração de abdômen e um encaixe de quadril, porque senão você tende a ficar numa postura inadequada. Então, isso é super importante você prestar atenção. Atividade física também, porque a gente tem que deixar o nosso corpo forte para manter essa postura, né? E a bolsa de mulher, quanto maior, mais coisa vai colocando, né? O interessante é fazer esse rodízio entre os dois ombros ou então aquela mochilinha que a gente tem vários modelos. Todo mundo tem reclamado, Regina, da questão de ficar muito tempo sentado. E as pessoas que ficam muito tempo de pé, trabalham muito de pé, essa questão, quais os principais problemas que elas podem desenvolver na lombar? Como os metalúrgicos, os porteiros que ficam muito tempo de pé? São os opostos, né? Então, assim... Completamente. Os problemas praticamente vão ser os mesmos. O que acontece quando a gente está muito tempo de pé, tem a pausa para o café ou a pausa para o banheiro. Essas pausas são importantes para você dar uma sentada mesmo e fazer um alongamento, porque solicita demais essa região da lombar, principalmente a mulher. A curvatura da coluna aqui, que a gente fala lordose, a mulher ela tem uma hiperlordose, mais acentuado. Então, quando você fica em pé, essa postura é importante você fazer essa contração abdominal e esse encaixe de quadril e sempre dividir a perna, o peso entre as duas pernas. Evitar salto, no caso de mulheres, também é interessante. Quando a mulher trabalha muito tempo em pé, com certeza, é que fica mais bonito, mas assim, um salto um pouco mais quadrado, com uma base maior, seria mais interessante, porque ficar o dia inteiro em pé com salto fino é complicado. Vamos ouvir mais uma pergunta. Então, eu costumo sempre prestar atenção no peso que eu estou carregando na minha mala e sempre costumo usar a mala com as duas alças sempre nas costas. Dificilmente eu uso ela só de um lado, alguma coisa assim. Só que eu percebo que às vezes eu tenho que levar muito material. E agora eu percebi que nem sempre eu penso em outras opções para eu estar distribuindo esse peso. É correto eu estar deixando sempre o peso todo na mala, mesmo usando ela com as duas alças frequentemente? Então, essa mala que ele mostrou, no caso, seria o ideal mesmo. O que você pode fazer é um pouco na mala e um pouco também levar um pouco aqui na frente. Agora, o ideal para ele, porque ele disse que às vezes ele põe mais peso, é aquela mala de rodinha. A mala de rodinha é uma ótima solução. É, excelente. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe, facebook.com/RedioTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas para a Regina responder. Até já!